A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Francisco e venho trazer nesta noite uma palavra de Deus para o seu coração. Dentro de tudo isso que está acontecendo, dentro desse caos no meio da população, Deus ainda está falando ao seu povo. E Deus então colocou no meu coração uma palavra para você nesta noite que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1 e no versículo 6 e 7, que diz assim: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. A palavra qual o Senhor nesta noite colocou no meu coração, que é baseado no livro de Jó, que quando o povo de Deus se reuniu para encontrar com o Senhor, Satanás então foi junto com o povo. E a palavra do Senhor nos diz nesta noite que quando Satanás se aproxima-se de Deus, o nosso Deus então vai fazer uma pergunta para ele. Vai perguntar para ele de onde ele vinha. E ele diz para o Senhor: Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Então Deus continua o diálogo com ele, vai dizer então para ele assim: Tem visto o meu servo Jó? Um homem temente, fiel e que se desvia-se do mal. Satanás então vai colocar para o Senhor tudo aquilo que Jó possuía, tudo que Jó tinha, tudo que Deus dava para Jó. Então nós paramos para meditar nesta palavra e nós vamos ver que dentro disso tudo, Satanás queria uma brecha para tocar no servo do Senhor. Não é diferente no dia de hoje, não é diferente no mundo no qual nós vivemos. Quando você é fiel a Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você é temente a Deus, Satanás também procura sempre uma brecha para poder tocar na sua fé, para poder tocar em você. E talvez você pergunta, pastor, por que eu tenho orado? Por que eu tenho jejuado? Colocado a minha vida nas mãos do Senhor, a vida da minha família, e acontece tal coisas na minha vida. Então aí nós paramos então para meditar nesta palavra de hoje. Jó também fazia de tudo para ser perfeito na presença de Deus. E Satanás buscou ali uma brecha para poder tocar na sua vida. E eu aprendo com isso uma questão, que quanto mais fiel a Deus eu for, mais provado eu vou ser. Quanto mais eu buscar a Deus, mais provado eu vou ser. Eu costumo, em minhas ministrações, o qual Deus tem me colocado, me dado, eu costumo colocar alguns exemplos, como por exemplo,
um pé de laranja na beira da estrada. Você passa na beira da estrada e vê um pé de laranja carregado, bonito, com muitas laranjas maduras. E nenhuma folha no chão, nenhuma laranja caída no chão. E você então para e pergunta assim, por quê? Por que essa laranja está no pé e ninguém pega? A compensação, você anda mais para frente, vê um outro pé de laranja, só que dessa vez você vê as folhas caídas no chão. Laranjas até verde jogada pelo chão. E você olha e diz assim, que covardia. Estragaram o pé de laranja. Por que só não pegaram a laranja boa e deixaram as verdes ali? Para madurar, passava outra pessoa e pegava. Aí nós pegamos o primeiro exemplo que eu dei da laranja com este segundo. Nós vamos ver que aquele primeiro pé de laranja, alguma coisa tinha nele. Talvez um marimbondo, talvez a laranja era ruim, não prestava. Mas quando pegamos o segundo exemplo, nós vamos ver que a laranja do segundo exemplo, o pé de laranja, já não tinha nada, porque era boa. Então todos queriam dela. Assim mesmo, assim acontece na nossa vida espiritual. Quando você não está fazendo a vontade de Deus, tudo para você está bem. Você está tranquilo, está feliz, nada acontece na sua vida. Porque Satanás já sabe que você já está na mão dele. Mas quando você faz a vontade de Deus, é diferente. Ele sabe que você é fiel a Deus. Então ele procura um meio para roubar a sua fé. Foi o que ele fez com Jó. Nós vimos que Deus então vai permitir que ele toca em tudo que Jó tinha, inclusive nos seus filhos. Mas mesmo assim, Jó ainda continua fiel a Deus. Sua própria mulher vai mandar ele amaldiçoar o Deus e morrer. Mas mesmo assim, ele ainda continuou fiel. O que eu quero que você entenda nesta noite. A luta vem, a prova vem, as enfermidades vêm, mas se você continuar fiel, Deus é contigo. Se você continuar lendo o livro de Jó, você vai chegar no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó, e você vê ali que no versículo 10 do capítulo 42, Deus ali então, a partir daquele momento, Deus vai dar uma ordem para Jó, para que Jó orasse pelos seus amigos. E Jó então começa a interceder, orar. E quando Jó faz isso, a Bíblia diz que Deus retribuiu a Jó tudo em dobro quanto ele tinha antes.
Então, por isso que é importante a nossa fidelidade diante de Deus. Estamos vivendo um período de preocupação mundial, mas aquele que é fiel, que teme a Deus, ele sabe que tudo que está acontecendo está dentro das Escrituras, está dentro da palavra de Deus. Por isso, eu te convido nesta noite a parar para refletir como está a nossa vida diante do Senhor. Como está a minha vida espiritual diante do Senhor? Será que eu tenho vivido uma vida de fidelidade diante de Deus? Ou simplesmente eu tenho ido à igreja só por ir? Eu quero deixar para você esta palavra de reflexão nesta noite. Como nós estamos diante de Deus? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus esteja sempre conosco. Em nome de Jesus. Amém.